Boa noite, família. Vamos falar aqui, passear um pouco na Bíblia, nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. E eu queria te convidar a abrir tua Bíblia em 2 Samuel 3:1. Nós vamos ler aqui esse versículo. Eu posso pedir para você acender também o fundo, porque eu estou vendo que tem pessoas aqui muito no escurinho. É importante você abrir tua Bíblia também para a gente poder buscar essa palavra. Obrigada. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Nós vamos começar com esse versículo. Queridos, isso aqui é para nós ainda hoje. Nós temos vivido tempos muito difíceis e muitas vezes as nossas lutas parecem que têm durado também, assim como as lutas de Davi, muito, muito tempo. Mas eu quero te dizer hoje que qualquer pessoa que se volta de todo o coração para Deus pode ser fortalecido e será fortalecida como Davi foi. E essa é a minha oração, que a gente saia daqui hoje fortalecido no Senhor. Amém? Sabe, Davi era uma pessoa muito comum, um homem muito longe de ser um homem perfeito. Em determinado momento, Davi caiu na manipulação de Saul, simplesmente porque gostou da ideia de vir a ser genro do rei, entrou em lutas desnecessárias, assumiu um casamento falido. Davi tomou decisões erradas também, relaxou quando não era hora, ele adulterou, ele planejou a morte do marido traído para esconder o seu pecado. O homem que enfrentava gigantes, leões, ursos, exércitos, não se posicionou e enfrentou o mal que crescia na sua própria família, na sua própria casa. Vocês lembram lá? O seu filho Aminon estuprou a própria irmã. Davi ficou furioso, sim, mas aparentemente não enfrentou o problema como deveria. Ao não assumir seu papel e cuidar desse assunto adequadamente, deixou também que seu outro filho, Absalão, um homem que a Bíblia diz que desde a planta do seu pé até o alto da cabeça, era um homem tão bonito que não tinha defeito nenhum. Mas por dentro de Absalão, o ódio crescia e tomava conta a tal ponto que ele foi capaz de sair, matar seu irmão, fugir e algum tempo depois ainda conspirar contra seu pai para tomar dele o trono. O seu outro filho, Adonias, também conspira e se autoproclama rei sem a participação de Davi, o seu pai. E 1 Reis 1:6 diz que Davi, seu pai, jamais o tinha contrariado, dizendo: por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então, aparentemente, Davi parecia ser um homem omisso em algumas situações da sua família. Davi, que parecia tão corajoso, sentia medo também. Teve medo de Aquis, vocês lembram? O rei de Gate. Lembra que ele se finge de louco? Davi também ficava cansado durante as suas guerras. Davi se abalava emocionalmente, como nós nos abalamos. Ele sentia angústia. A gente vê muito isso nas orações de Salmos de Davi, né? E a gente vê em 2 Samuel 22:5-6, olha a oração que ele faz: porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Por aqui dá para entender como Davi estava se sentindo angustiado nesse momento. E se mesmo sendo assim, de toda essa forma, Davi se fortalecia, é o que disse o texto. Então há esperança para mim e para você também, amém? Vamos ver algumas características desse Davi que se fortalecia, em contraste com outras de Saul que se enfraquecia. Em primeiro lugar, Deus fez uma aliança com Davi e ele creu nisso e ele viveu a partir dessa perspectiva por toda a sua vida. Na sua última oração registrada, 2 Samuel 23:5, Davi diz assim: estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo bem definida e segura. E mais, Davi foi tudo que ele fez tudo que ele fez, porque Deus estava presente na vida dele até o fim. Lá 1 Samuel 18:14 diz: Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. O jeito de Davi viver, o jeito de Davi decidir, escolher, se mover, era influenciado pelo Espírito de Deus, pela vontade desse Deus que era presente no caminhar dele no dia a dia. Sabe, Davi, ele começou recebendo o Espírito do Senhor, sendo ungido, assim como Saul também recebeu e foi ungido. No meio do caminho, ele cometeu erros, cometeu pecados, como Saul também cometeu. Diz a Bíblia que Saul não guardou o que o Senhor ordenou, deixou de seguir a Deus e executar as suas palavras.
Mas Davi termina a sua vida fiel a Deus, exortando o seu sucessor a guardar e cumprir as leis do Senhor, fazendo uma oração poderosa de gratidão a Deus, reconhecendo que tudo pertence a Deus, termina a sua vida louvando a Deus publicamente, enquanto Saul encerra a sua vida de forma terrível e sem Deus. Davi permaneceu cheio do Espírito Santo até o fim, mas o Espírito do Senhor se retirou de Saul, diz a palavra. Por quê? Deus faz acepção de pessoas? De maneira nenhuma. As mesmas misericórdias do Senhor que estavam disponíveis para Davi, estavam disponíveis para Saul. A diferença é que ao serem confrontados em seus pecados, Saul dava desculpas e procurava justificar a si mesmo, enquanto Davi reconhecia, pedia perdão e clamava a Deus pela justificação dele em sua vida. Ao ser exposto, Saul estava preocupado em manter a sua boa imagem diante dos homens. 1 Samuel 15:30 fala que depois de um tempão se justificando, ele disse: tá bom, pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Vamos fingir que nada aconteceu? Já Davi, ele estava mais preocupado em restaurar a pureza do seu coração diante da presença santa do Deus em quem ele cria. Gente, Davi não tinha nenhuma dificuldade ou barreira para se humilhar diante de Deus, inclusive em público. Vocês lembram lá o que ele fala para sua esposa? Eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Olha como é que ele reage ao ser confrontado em Salmos 19, 12 a 14. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi valorizava tanto essa presença de Deus, por saber que tudo de bom que havia nele, na verdade, vinha da influência do Espírito Santo, que em sua oração de arrependimento e confissão, lá em Salmos 51, 10 e 11, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu espírito. Era isso que Davi valorizava mais, a presença do Senhor. Ele não estava prioritariamente preocupado com a opinião dos outros, com o que os outros pensavam sobre ele, mas ele estava voltado para o que Deus pensava sobre ele. Se eu perder essa presença de Deus em mim, acabou. Já Saul era tão orgulhoso e obstinado nos desejos do seu próprio coração que ele continuou achando que Deus estava do lado dele, atribuía a Deus coisas que ele já não tinha nada a ver. Lá em 1 Samuel 23:7, Saul continuava perseguindo Davi e dizia: Deus o entregou nas minhas mãos. Deus não tinha falado nada sobre isso, gente. Deus não estava nisso. Da mesma forma que aconteceu com Sansão, vocês lembram lá em Juízes 16:20, Sansão, os filisteus estão vindo aí para te pegar. Aí Sansão está lá, ele desperta do seu sono e diz consigo mesmo: vou sair como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Quantas vezes nós estamos vivendo coisas que não têm mais nada a ver com o Senhor e continuamos falando: Deus isso, Deus aquilo, Deus abriu essa porta, Deus me trouxe essa oportunidade, essa pessoa, Deus me ama, mesmo sabendo que eu estou vivendo longe dos caminhos dele, o Espírito de Deus já não tem mais nada a ver com isso. Amados, 1 Samuel 16:7 diz: o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, a aparência, porém o Senhor vê o coração. Como está nosso coração? Quem que está ocupando a parte mais central das nossas emoções, pensamentos, escolhas e decisões? Sabe, olha só, quando o Espírito do Senhor se retirou de Saul, a Bíblia diz que um espírito mau passou a atormentá-lo. Amados, Efésios 4:27, Paulo nos exorta: não deem lugar, espaço ao diabo. Há uma batalha espiritual acontecendo para conquistar o meu e o seu coração, a minha mente, a sua mente, as nossas emoções, aquilo que nos move.
E esse espaço não fica vazio se o Espírito de Deus não te ocupar. Um espírito maligno é que vai te influenciar. Eu não estou falando aqui de possessão, eu estou falando de influência. Influência. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o espírito. E a palavra grega usada aqui para apagar tem o sentido literal de sufocar o fogo, abafar, apagar uma chama. Então a gente precisa vigiar e buscar manter a chama do Espírito acesa em nós, porque a presença de Deus conosco até o fim é a coisa mais valiosa que nós podemos ter na nossa vida, amém? E além de ter aliança com Deus e de carregar a presença do Senhor com Ele, Deus ensinou Davi sobre como lutar as suas guerras. Vamos aprender com ele. Quando precisava decidir alguma coisa, Saul, ele procurava profetas, mas como se fossem adivinhadores, seu horóscopo do dia, sabe? Buscava médiums também, mas no final ele fazia do jeito que ele queria. Enquanto Davi consultava o Senhor para receber dele a estratégia, para receber dele a direção, e Davi seguia exatamente os conselhos de Deus em obediência. A Bíblia fala diversas vezes, e Davi consultou o Senhor, e Davi consultou o Senhor. Queridos, isso é tão sério nos nossos dias. Eu creio muito, muito em profecia, muito mesmo. Mas muitas vezes a gente tem usado profetas como cartomantes, como adivinhação. Cuidado, cuidado. Há tantas palavras que chamam de proféticas por aí e que são contrárias à palavra que Deus deixou na Bíblia, mas há pessoas seguindo isso, vivendo a partir disso. Pessoas que usam o nome de Deus e falam coisas a partir dos seus próprios interesses. Cuidado. Você precisa conhecer o que a Bíblia diz para você poder filtrar e discernir aquilo que vem de Deus daquilo que não vem. Davi passou por essa tentação também. Saul estava perseguindo Davi, aí dá uma dor de barriga em Saul. Ele entra numa caverna para fazer suas necessidades. Quem que estava lá dentro escondido? Davi e os seus homens, né? É isso que diz a palavra. E aí olha lá o que acontece. 1 Samuel 24, 4, 7. Seus homens disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou: eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Pronto! Que oportunidade que Deus me deu, não é? Só tinha um detalhe: Saul era um rei ungido por Deus, e Davi sabia que não deveria se levantar contra ele. Aí Davi começa ouvindo seus homens, ele se levanta sem ser notado, ele corta a pontinha lá do manto de Saul, mas depois Davi fica com uma dor no coração. É lindo, porque Davi, ele é um homem que se arrepende, que corrige rota, né? E aí ele fala assim para os seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, o rei. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi confrontou as palavras que seus homens tinham dito a ele, em nome de Deus, com aquilo que ele conhecia sobre a essência do Senhor. E com essas palavras, Davi também conteve os seus homens que eram guerreiros e não permitiu que se levantassem contra Saul, que era o seu maior inimigo ali. Davi foi vitorioso, gente, sobre Saul, mas do jeito de Deus, com a estratégia de Deus, no tempo de Deus, sem precisar dar um jeitinho fora dos caminhos e da vontade do Senhor. Davi consultava Deus e obedecia à sua vontade. Mais um ponto sobre como Davi aprendeu a lutar suas guerras. Quando a fama e o êxito de Davi levantaram inimigos invejosos, com medo de perder o espaço para ele. Talvez já tenha acontecido isso no seu trabalho, em alguma área da tua vida. Você começa a prosperar, as coisas vão dando certo e se levantam inimigos, inveja contra você. Só que sabe o que Davi fez, gente? Davi abriu mão de buscar os direitos do jeito dele. Se humilhou e colocou as suas afrontas e os seus inimigos nas mãos de Deus como seu justo juiz. Olha o que diz 1 Samuel 24, 14 e 15. Ele fala assim para Saul: atrás de quem saiu o rei de Israel? A quem você persegue? A um cão morto, a uma pulga? Olha o que ele fala sobre si mesmo. Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois, que Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei.
E além de falar isso, não foi só da boca para fora, Davi continuou agindo com pureza, justiça, sabedoria e consistente com a vontade de Deus. Lá 1 Samuel 24:11 fala: sem nenhum mal ou rebeldia, nunca pequei contra o rei, ainda que ele estivesse à caça para me matar. Davi esteve diante de Saul como antes, consistente com a palavra e com a vontade do Senhor. Mais um aprendizado: quando precisava agir pela fé. Sabe quando as lutas são tão grandes, estão demorando, e a fé parece que vai desfalecendo, você está cansado, cansada, não aguenta mais. Sabe o que Davi fazia quando acontecia isso? Davi reconhecia que sempre foi Deus na vida dele, trazendo a vitória em todas as situações. Vamos lembrar alguns versículos para que isso fique na sua mente. Depois você busca isso lá em 1 Samuel e 2 Samuel. 1 Samuel 17:37, Davi disse assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17:45-47. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará a todos vocês nas nossas mãos. 1 Samuel 30:23, Deus nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós, sempre foi Deus. 1 Samuel 23:14 fala que Saul buscava Davi todos os dias para matá-lo, porém Deus não entregou nas suas mãos, livramento constante. 1 Samuel 23:26 também conta que quando Saul e seus homens chegou em determinado momento, cercaram Davi e os seus homens para os prender. Estava ali, gente, ia acontecer naquela hora, eles iam ser presos. Sabe o que acontece? Chega do nada um mensageiro lá para Saul e fala: venha depressa, porque os filisteus invadiram a nossa terra. Por isso Saul desistiu de perseguir a Davi, foi lutar contra os filisteus. Então é Deus desviando a atenção de Saul para livrar Davi. Sempre foi Deus. 2 Samuel 22:51, é Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Salmos 29:11, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Se tem alguém precisando de paz hoje aqui, lembra dessa palavra: o Senhor abençoa o seu povo com paz. 2 Samuel 22:17-20, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, Ele me tirou de águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos que eu. Ele reconhece, não é? Não é na minha força, não é na minha força, os meus inimigos são mais fortes e mais poderosos do que eu, mas não do que o meu Deus. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Salmos 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em seguro. Vocês já pensaram um homem tão perseguido e tão cheio de rolo como Davi foi? Consegui dormir, em paz me deito e logo pego no sono. Querida, quando você tiver dificuldade para dormir, se lembra dessa oração, faz essa oração, se lembra de que Deus é que te ajuda a descansar, é na confiança dEle que nós descansamos. 2 Samuel 22:29-31, Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo eu posso atacar exércitos, com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém? Então alimente a sua fé, se lembrando de quem é o Deus a quem você serve, o Deus que você crê, o tamanho da grandeza, do seu poder, da sua fidelidade. Deus não falha, Deus não chega atrasado, Ele cumpre as suas promessas. Amém? Sabe quando Davi ouvia chamados e ameaças? Olha aqui a diferença. Davi escutava e agia, corria para a batalha. Já Saul se fazia de surdo e se escondia. 1 Samuel 17:23, quando vinha subindo o exército dos filisteus, o guerreiro
E Golias falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, só que agora Davi escutou. Os outros já estavam escutando aquelas ameaças há muito tempo, mas Davi chega ali, escuta com outro discernimento e parte para a ação. Golias está falando diante de um exército, de homens guerreiros preparados, diante de um rei. E todos estavam amedrontados. Manda um homem de vocês aí que eu vou acabar com tudo. Só que agora tinha uma nova pessoa naquele lugar, que era Davi, o homem que carregava a presença do Senhor dos Exércitos, estava naquele lugar, entrou naquele lugar. Querido, quando você entra num lugar, seja no seu trabalho, na sua casa, um lugar que ameaças estão sendo ditas, talvez há muito mais tempo, antes de você chegar, o inimigo declarando palavras de morte, declarando destruição, se lembre que você é a pessoa que carrega a presença do Deus vivo. E Davi escutou, peça para Deus abrir seus ouvidos de forma espiritual, com discernimento e com fé, para que você possa agir no mundo espiritual, em oração. Pergunta para Deus, Deus, qual é a estratégia? Como é que a gente vai trazer pureza neste lugar? Como é que a gente traz paz neste lugar? Não é só para você sair por cima, é para aquele lugar ser tomado por paz, por pureza, por santidade, por vida. Aonde a morte, o Senhor quer levar vida através de você. Amém? Lembre-se que Davi foi lá naquele lugar para entregar comida para os seus irmãos. iFood. Faça do seu trabalho uma desculpa. Deus fez ele lá, fez o pai dele falar, vai lá, levar comida para os seus irmãos, porque Deus queria ele lá, por um outro propósito muito maior, para que toda a terra soubesse que ali havia um Deus todo-poderoso, que não era no braço, na força, no esforço de um exército, de um rei, mas era um jovem, carregando a presença do Senhor, que fez a diferença naquele lugar. E quando Davi chega ali, tem vários textos que usam o verbo correr. 1 Samuel 17, 22, 48, 51 diz que Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Depois que se apressou, ele correu de encontro ao filisteu e pela quarta vez correu e lançou-se. Essa era a postura de Davi, porque estava com fé diante de Deus. E enquanto isso, 1 Samuel 10, 21, quando Saul foi indicado para ser rei, gente, o procuraram, mas vocês acreditam que ele não foi encontrado? Eles precisaram perguntar para Deus, mas ele está aqui? Aí o Senhor respondeu, ele está aí escondido entre as bagagens. Ele não queria assumir. Em outro momento, 1 Samuel 10, 27 diz, alguns homens malignos diziam coisas sobre Saul e o desprezaram com a autoridade, mas Saul se fez de surdo. Querido, se fazer de surdo às vezes é bom, no sentido de você não usar a tua boca da forma errada para não brigar. Não é que você está surdo, você segura a tua boca. Meu marido fala que às vezes eu ajo assim com algumas pessoas. Me faço de sonsa, ele fala. Mas, na verdade, se fazer de surdo, a gente precisa tomar cuidado para não fingir que a gente não está vendo que está acontecendo alguma coisa, uma guerra espiritual começando. Não é sobre falar. Mas você pode até ficar quietinho naquele momento, mas você vai no teu quarto e você vai batalhar, você vai para um banheiro, você vai achar um canto e você vai levar em oração. Porque se há algo que começa a crescer, que você começa a perceber, não deixa aquilo crescer a tal ponto de tomar uma proporção que depois seja muito mais difícil de resolver. Já começa a orar, já começa a batalhar em oração. Não se faça de surdo das guerras espirituais que estão se levantando contra a tua vida. Mas a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, não esqueçam disso, não é contra pessoas. A gente vai orar para que essas pessoas que estão se levantando sejam libertas do principado e potestade, que estão tentando agir, trazer engano, trazer mentira, trazer rebeldia. Amém? Uma coisa que eu aprendo muito com Davi é que ele não desprezou nenhum recurso, gente. Davi fala que ele começou lutando com as suas mãos, agarrando o leão, batendo em urso, onde ninguém estava vendo, sem publicidade nenhuma, lá no campo dele, cuidando das suas ovelhas. Depois ele foi ao filisteu com o que ele achou na hora, com o que ele tinha. 1 Samuel 17, 43, o próprio Golias disse a Davi, será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau?
Provavelmente estava remetendo ao cajado. Davi era um pastor de ovelhas, eles usavam um cajado, talvez fosse esse o pedaço de pau que ele tinha, e ele foi com aquilo mesmo. Davi até tentou usar aquela armadura que deram para ele, mas ainda não sabia usar, então usou os recursos que ele tinha e que conhecia mesmo. 1 Samuel 17:49 fala que ele meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa, ele caiu com o rosto no chão, aí sim Davi foi lá, pegou a espada e resolveu. Mas ele começou com uma pedra. Davi também não desprezou nenhuma pessoa. 1 Samuel 22:2, ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles e havia com eles uns 400 homens. Olha que timaço, minha gente. Se a gente como empresário for construir uma empresa, um time, olha que coisa maravilhosa. Todos, 400 pessoas amarguradas de espírito, endividadas, em dificuldades. Os improváveis como eu e como você. A gente pode se achar melhor do que esses homens, mas nós não somos. Nós também somos assim. Os improváveis. E Deus não nos desprezou. Assim como Davi também não desprezou. Ele começou com esses mesmo. Davi começava mesmo com pouco, como um treinamento para maiores desafios. Vocês lembram que ele reinou primeiro sobre Hebrom, somente sobre a tribo de Judá, ali por 7 anos e 6 meses, como um treinamento mesmo, e depois é que ele foi reinar sobre todo Israel. Ele encarava dessa forma também. Em Jerusalém ele reinou 33 anos depois sobre todo Israel e Judá. E Davi começava, mas ele ia se fortalecendo, crescendo em enfrentamentos, sim, mas também crescendo nos livramentos de fé em fé. 2 Samuel 5:10 diz que Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Sabe, Davi usou aquele aprendizado com o leão que ele matou lá atrás, quando ele ainda era pastor de ovelhas, como um treinamento para matar o gigante. Depois do gigante foi um treinamento para destruir exércitos. Então comece, meu querido, comece, minha irmã, meu irmão, comece com aquilo que Deus te deu, vá construindo suas experiências com Deus, porque nas horas difíceis da vida, em algum momento, você poderá trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, não mais apenas os testemunhos de homens e mulheres que estão registrados na palavra, ou que você ouve por aí nos púlpitos, no YouTube, mas você vai conseguir se encontrar com Cristo na sua própria história e se lembrar de tudo isso. Deus já fez. Lembra o que Davi falou? Foi Deus que me ajudou a matar o leão e o urso. Ele também vai fazer isso com o filisteu. Que você consiga ir construindo as suas experiências com Deus e caminhando de fé em fé. E por fim, queridos, quando a luta ainda estava acontecendo, Davi, perseverante, não parava até completar todas as coisas. Se tem uma coisa que o diabo tem tentado nesses últimos tempos, é fazer a gente começar uma obra de Deus e parar. É fazer a gente começar uma coisa e parar. Eu começo um processo de cura, de restauração, e aí eu paro. E eu não estou falando aqui que durante o teu processo de crescimento com Deus, não vão ter pequenos retrocessos. Entenda, a gente cai, então você começa a restaurar uma aliança, uma área da tua vida que você pecava muito, que você se propõe, decide, eu não vou mais pecar. Aí você cai, aí você pensa, de novo eu caí nisso. E o diabo começa a te acusar para fazer você parar, para fazer você abandonar a obra do Senhor que começou na sua vida. Mas a boa obra do Senhor não vai terminar. Termine aquilo que Deus colocou na tua mão. Não pare, não pare. Quando Davi vai contar que o leão tentava levar um cordeirinho, olha o que ele fala lá em 1 Samuel 17:35. Eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Continua golpeando o inferno até você ver todas as áreas da sua vida sendo resolvidas e alinhadas. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Nos formar à imagem e semelhança de Cristo.
Então golpeie o inferno até matá-lo. 2 Samuel 22, 38, 40. Ele fala assim, persegui os meus inimigos e os derrotei. E só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate. E se Davi precisasse de um novo ânimo nesse processo para continuar até o fim, quando ele se angustiava com os problemas da vida, com as perseguições, com as oposições. Gente, quando o seu pai, o pai de Davi, não acreditou que ele era capaz de ser ungido. Vocês lembram lá? Samuel chega lá na casa, um filho teu vai ser ungido. Traz um, traz outro, traz outro, traz outro, traz outro, traz outro. Ué, mas não tem mais nenhum? Porque Deus falou que não é nenhum desses. Bonitões, fortões aqui. Tem mais um, mas ele está lá. Está lá. Nem o pai acreditava. Quando Davi vai lá entregar a marmitinha e começa a falar que vai guerrear ali, vai falar quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus dos exércitos, os irmãos dele zombam dele, julgam. Eu sei bem quem você é, o que você está fazendo aqui? O rei não acredita, olha e fala, você? Não. Quando seus próprios homens, já Davi, rei, o culparam por uma tragédia que aconteceu e pensaram em matá-lo, sabe o que Davi fazia? O texto fala, Davi se reanimava no Senhor, seu Deus. Davi aprendeu que na noite escura da alma dele, ele deveria instruir as suas emoções e os seus pensamentos com as verdades imutáveis sobre o seu Deus. Davi se relacionava tão intimamente com Deus que ele o chamava meu Deus. 2 Samuel 22, 2, 4, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Saul, em contrapartida, lá em 1 Samuel 15, 30, fala para Samuel assim, Saul vira e fala, volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Olha a diferença. Davi se reanimava no Senhor. Igreja de Cristo, 2 Coríntios 4, 8 nos lembra, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Saia daqui se lembrando disso, se reanime dia após dia no Senhor, se lembrando as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Senhor, o Senhor me reveste de todas as armas espirituais, de toda a armadura espiritual. Eu quero terminar dizendo para você que eu não sei como você começou. Eu não sei se foi do jeito que deu, com paus, com pedras, com funda, se foi com um grupo mais ou menos, se foi um ambiente até desprezível aos olhos humanos, mas eu creio que assim como foi com Davi, se for necessário, o próprio Senhor dos Exércitos é quem vai trocar as suas armas. Comece, permaneça com a presença do Senhor, valorize a presença do Senhor. Em determinado momento não eram mais pedras, mas uma armadura, espada, arco e cinto, e Davi saía e continuava tendo êxito, porque não era sobre Davi, era sobre o Senhor, era sobre aquilo que o Senhor estava colocando nas mãos deles. Deus é quem troca as nossas armas, quem troca a nossa escolta, quem muda a nossa mentalidade para cada tipo de luta. Eu não sei vocês, às vezes eu sinto, nossa, fui promovida, as batalhas ficaram mais difíceis. Mas se você for ter que passar por uma luta espiritual maior, a sua escolta espiritual também muda, queridos. Porque não é a quantidade de anjos, é o nome do Senhor dos Exércitos, e Ele é quem luta a nossa luta. Se estamos lutando as guerras do Senhor, eu não estou falando de lutas que a gente entra desavisado por pecado, não. Eu estou falando das lutas do Senhor, permaneça fiel. E se o diabo se levantar para paralisar essa obra, ele vai servir como um trampolim para você. A gente fala que o diabo é trombeteiro da bênção. Fica firme, Deus troca as suas armas se for preciso. Não tenha medo, fica firme com Deus, porque isso basta. A presença de Deus nos basta, a tua graça nos basta. Fecha teus olhos. Nos últimos tempos,
Eu tenho visto os amigos de Jesus vivendo enfrentamentos maiores do que a nossa força humana, física e emocional seria capaz de suportar. E eu gosto muito de uma frase do Dr. Jonatas que diz que ser amigo de Jesus não é uma vacina contra as dores da nossa alma, contra problemas ou sofrimentos. Na verdade, os amigos de Jesus são aqueles que vão ser muitas vezes levados além dos limites, porque há dores que só os amigos de Jesus podem suportar, porque recebem dele os seus recursos. Mas também tem glória a ser revelada que só os amigos de Jesus podem carregar. Eu quero carregar a presença do Senhor, eu quero carregar a glória do Senhor. Hoje é o dia de você aceitar a aliança com Deus e começar a se relacionar com Ele de forma mais íntima, dia após dia, começar a chamá-lo de meu Deus. Então, querido, se você entrou aqui e ainda não fez, não assinou a sua parte nessa aliança que Deus já fez com você, Jeremias 31, 33, Deus prometeu: na sua mente eu vou imprimir as minhas leis e também no seu coração eu as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus fez uma aliança conosco também, e as promessas dessa superior aliança estão disponíveis para todos os que creem em Jesus, porque Ele se tornou o mediador dessa aliança entre nós. Nós entramos com o nosso pecado, você entra com a sua morte, você entra com a sua depressão, você entra com qualquer coisa que você tiver aí. Se não for vida, entra com o que você tem, mesmo que não seja nada bom, mas entrega tudo ao Senhor e receba dele a vida do Senhor. A vida do Senhor, ressuscitados com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Hoje é dia de decidir, escolher, passar a viver a partir dessa perspectiva do alto, aqui de cima, junto com Ele, dessa nova natureza, olhar a vida com os olhos de Deus, olhar as pessoas com os olhos de Deus, olhar a si mesmo com os olhos de Deus, começar a consultar o Senhor antes de qualquer decisão e obedecer plenamente a sua voz, andar com Ele. Sabe por que você obedece? Porque você conhece, e porque você conhece, você sabe que você pode confiar muito além daquilo que você sabe, Ele sabe. Ele conhece todas as coisas e eu confio. Talvez hoje seja o dia de você reconhecer que pecou contra Deus, que tem andado longe dele. De parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de vocês, somente com a sua aparência, e voltar à essência. Decidir buscar pureza e graça diante desse Deus. Um coração puro renova em mim, um espírito inabalável, que mesmo no turbilhão de emoções não sai do seu lugar, está fincado com suas raízes na rocha, no Senhor, e fundamentado na rocha que é o Senhor. Perdoa-nos, papai. Nos reposiciona hoje, Senhor. Nessa batalha espiritual pelo nosso coração, nós declaramos por escolha, que esse espaço é somente teu, que nenhum mal pode nos influenciar, que nós vamos ouvir a tua verdade e seguir a tua verdade. Entra, invade os corações, Senhor, traz salvação neste lugar, traz libertação neste lugar, enche a nossa casa da tua paz, enche a nossa casa da tua presença, nos forma como Cristo, Pai, nos dá paciência, nos dá bondade, benignidade, nos dá misericórdia, graça, nos ensina a perdoar, Senhor, nos ajuda a perdoar assim como fomos perdoados por Ti, Senhor. Reposiciona a Tua igreja, reposiciona a Tua igreja em Deus, reposiciona a nossa mente alinhada com a mente de Cristo. Queremos pensar o que Cristo pensa, queremos sentir como Cristo sente. Nós entregamos todo o nosso ser a Ti e rendido estamos, Senhor, e nos colocamos como soldados do Teu reino, do Senhor dos exércitos. Não porque somos fortes, não porque o Senhor precise de nós, mas porque o Senhor, pela Tua graça, nos escolheu para juntos, como igreja, sermos o Teu corpo nessa terra, agindo, se movendo, fazendo, cumprindo a vontade do cabeça, que é Cristo.
Reposiciona a tua igreja hoje, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. E eu declaro sobre a tua vida que a paz do Senhor, que a graça de Jesus Cristo, esse Jesus que entregou tudo por amor a nós, que não poupou nada por amor a nós, invada a tua mente nesse dia, hoje e para sempre. Que o amor desse Deus Pai, papai, você pode declarar assim, ó, papai, por causa de Cristo, nós que éramos escravos, que não tínhamos nada para pagar o preço do nosso pecado, fomos comprados pela vida, pelo sangue de Cristo, e somos filhos e herdeiros. Que esse amor te constranja, seja uma convicção permanente na tua mente, e que as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus encham a tua vida. Em nome de Jesus eu te abençoo. Vamos cantar essa canção antes da gente sair, para que você saia em paz com o Senhor. E o futuro em tuas mãos está. Tua presença é tudo pra mim. Só tua presença, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é tudo pra mim. Sim, ela é tudo pra mim. Aleluia. Saia cheio da alegria do Senhor. Vão na paz em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, família. Glória a Deus.